Presidente da bancada ruralista pede negociação com Trump, poupa Bolsonaro e defende a anistia. Demanda política dos Estados Unidos não pode ser simplesmente ignorada, diz Pedro Lupion, do Progressistas, não é isso? Partido Progressista, do PP. Deixa eu explicar para vocês o porquê que eu trouxe o print dessa nota. O que eu tenho a ver, Mário, com isso aí, bancada ruralista, né? O negócio é o seguinte, olha só as entrelinhas. Presidente da bancada ruralista pede negociações com Trump, poupa Bolsonaro e defende a anistia. Por que isso? Porque Donald Trump colocou pedidos, exigências para que fosse retirado essas taxas, tá? Taxas altíssimas que estão vindo para o Brasil. Isso é só o começo das taxas, tá? 50% é só um aviso. Ele pode aumentar isso e provavelmente irá aumentar, porque o PT está peitando o Lula. Ele não se acha que ele é uma formiguinha contra um Tiranossauro Rex. Ele acha que ele é um ursão grande, potente, com muita força para lutar contra os Estados Unidos, contra Donald Trump. O Lula não sabe a sua insignificância, o seu tamanho de anão diplomático. Ele acha que ele tem, que os Estados Unidos dependem do Brasil. Certamente que dependem da nossa exportação, né? Principalmente de produtos que não são produzidos lá na América, lá nos Estados Unidos, né? Muitos produtos alimentícios, principalmente. Né? A nossa indústria também é uma exportadora para vários países, incluindo a América, né? Incluindo aí os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não dependem do Brasil. É ao contrário, né? Eu acho que o Lula, na verdade, ele sabe disso. É isso que eu sempre digo para vocês. Ele sabe disso. Mas o objetivo dele é realmente se afastar de negociações com os Estados Unidos, isolar o Brasil de vez, assim como o Maduro fez na Venezuela, assim como o ditador de Cuba fez com Cuba, isolou, desdolarizou o país. Acabou, não há diplomacia nesses países ditadores, não há diplomacia com os Estados Unidos. E é exatamente esse o objetivo de Lula aqui no Brasil. E a única coisa que pode fazer são duas exigências de Donald Trump. Primeiro, é deixar o Bolsonaro em paz. Acaba com essa palhaçada desse julgamento, desse circo midiático criado por Alexandre. Acaba com isso aí, deixa Bolsonaro em paz. E a segunda exigência é: pautem a anistia no Congresso. Aprovem a anistia. Não é nem pautar, ele quer que aprovem a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Você sabe por quê? Porque aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos a justiça aconteceu. Lá nos Estados Unidos, quem fez baderna foi preso. Mas quem não fez baderna, estava ali só de manifestação, foram absolvidos. Mas aqui no Brasil aconteceu algo totalmente o contrário dos Estados Unidos. E me parece, na minha visão, que Donald Trump não suporta julgamentos injustos, o que foi feito com ele algumas das vezes. Ele foi perseguido como o Bolsonaro foi. Donald Trump correu o risco de ser preso, mas como lá nos Estados Unidos a banda toca diferente, lá a justiça segue a Constituição, principalmente a primeira emenda, que é muito forte. Lá tem justiça. Aqui no Brasil, tem pessoas que são mandadas pelo sistema. E aí Donald Trump falou, calma aí, chega. Já resolvi a guerra do Irã com Israel, já resolvi lá na faixa de Gaza, já tô quase resolvendo com o Putin, tá encostando o Putin na parede para acabar com a guerra com a Ucrânia. Quase acabando, mas está de olho, está assistindo as coisas que estão acontecendo no Brasil também. Brasil é um país importantíssimo para os Estados Unidos. E o bicho vai pegar. O bicho vai pegar e vocês vão ver as coisas. Eu vou trazer a notícia, tá na capa. Donald Trump acaba de derrubar mais um ditador, aplicou as sanções e esse ditador não pode nem pensar em pisar no aeroporto dos Estados Unidos. Para vocês terem ideia.
como a Lei Magnitsky já está tão perto e tem pessoas que não acreditam ainda que será feita alguma coisa no nosso país. Essa matéria aqui da revista Veja, olha só que interessante isso aqui. Após tarifaço, líder do PT pede a Moraes a prisão de Eduardo Bolsonaro. Deputado federal Lindbergh Farinha diz que parlamentar atua em um plano sistemático de sabotagem diplomática à política do Brasil e política do Brasil. É aquilo, acuse-os do que você faz, chame-os do que você é, impute os crimes que você comete. Esse é o modus operandi do PT, da esquerda podre e maldita, no mundo todo, não é só no Brasil, não. É que no Brasil é mais. Não é por debaixo dos panos. No Brasil é transparente, mas porque eles têm ainda um senso de impunidade. Tudo que nós fizermos, absolutamente nada vai acontecer conosco. Eles têm esse senso de impunidade. Eles acham que o Brasil vai viver nesse sistema de impunidade com bandidos para sempre. E a gente sabe que o chicote sempre muda de mão. O que eles estão fazendo hoje, lá na frente, eles serão condenados por todos esses crimes que eles estão cometendo agora. Vocês podem ter certeza disso, que a justiça de Deus, quando Deus resolver pesar a mão, ai daquele por quem vem o escândalo. É melhor que se amarre uma pedra no pescoço e se precipite. É isso que diz a palavra de Deus. E eu vou estar assistindo de camarote, vou estar assistindo com a minha pipoquinha e com o meu guaraná, essa corja de demônios caindo, um por um. E você aí de casa também. Querem prender o Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro, eles achavam assim, ó, olha só como que passava pela cabeça do Lindbergh Farinha e dos demais demônios do PT e do PSOL e tudo mais. Olha só o que passava na cabeça deles. Bom, a gente conseguiu. Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil, vai entregar o seu cargo, tiramos mais um bolsonarista. Aí correram atrás da Zambelli já estava em outro país. Foi burrice gravar vídeo, né? Avisando de onde ela estava. Mas enfim, Zambelli correu, deu tempo. Bom, pelo menos ela foi embora, entregou o cargo, a gente conseguiu eliminar mais um bolsonarista. Essa é a cabeça deles, do PT, da esquerda. Que eles venceram a batalha. Mal sabiam eles que Eduardo Bolsonaro não foi para os Estados Unidos para ir para a Disney. Mal sabiam eles que Eduardo Bolsonaro não foi para os Estados Unidos comprar no Walmart, no Target, nos mercados dos Estados Unidos. Ele não foi viver vida de americano. Ele foi cuidar do seu país de origem, a sua pátria amada. Junto a Paulo Figueiredo, está fazendo um ótimo trabalho e, olha, se tornou uma pedra no sapato pior do que o próprio Jair Bolsonaro. E isso é maravilhoso. Ver o desespero da esquerda podre, ver o desespero do PT, do PSOL, pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro, eu ficaria feliz. Eu acho que Eduardo Bolsonaro tá feliz lá onde ele está. Porque hoje ele sabe que ele ganhou muito. O nome dele cresceu muito na política no Brasil. Pode se tornar um sucessor do seu pai lá na frente, porque eu acredito que Bolsonaro volte. Porque uma das exigências de Donald Trump será Bolsonaro de volta em 2026 no pleito eleitoral. Senão não vai ter eleição. Isso se ele não pedir o papelzinho impresso também. Vocês duvidam? Eu não duvido. Na época do Biden pediram isso para a Venezuela. A Venezuela não tinha voto impresso e auditável. Os Estados Unidos exigiram da Venezuela que eles tivessem voto impresso e auditável, senão eles iam invadir e acabar com a festa. Colocaram voto impresso e auditável, não adiantou nada. Maduro roubou as eleições, mas provou por A mais B que lá existe fraude na Venezuela. Então, o Donald Trump pode exigir aqui do Brasil que arrumem em qualquer lugar, que montem do dia para a noite uma máquina que imprima o voto.
Ele pode exigir e acredito que ele vai exigir. O Eduardo Bolsonaro, a quem o PT quer prender, a quem o PSOL quer prender, a quem a esquerda maldita quer prender, ele está em ligação direta com Donald Trump. E ele pode dar essa ideia para o Donald Trump. Ó, Trump, assim como os Estados Unidos fizeram na era Biden, hein? No governo Biden, que é esquerdista. Só que os Estados Unidos, para o Biden, para qualquer esquerdista de lá dos Estados Unidos, o país é mais importante do que a sua ideologia. Diferente dos esquerdistas aqui, principalmente do Brasil. O país não é mais importante do que a sua ideologia de Satanás. Vocês estão entendendo qual que é a diferença? O estadunidense, ele é patriota de berço, ele ama o seu país. Não interessa se ele é de esquerda, de direita, né, se ele é de centro. Não interessa. Ele é patriota, ele é ensinado a ser patriota desde criança. E ele protege o seu país sendo de esquerda, de direita. Vocês entenderam? Não passa por cima, a ideologia não passa por cima. Claro que eles querem impetrar a sua ideologia no país. Mas ela não passa por cima do seu patriotismo. Essa é a diferença. Agora, aqui no Brasil, que se lasque o povo brasileiro pro PT e pro PSOL e pra essas merdas. Que se lasquem os brasileiros. Que se lasquem a pátria. Eles querem impor, quer mudar até a cor da bandeira se eles puderem para a bandeira vermelha. Com martelo e com a foice. Símbolo dessa seita maldita da esquerda. E aí eles querem prender o Eduardo Bolsonaro. E para isso eles levantam até falsos crimes, porque eles não vão conseguir prender o Bolsonaro simplesmente por Bolsonaro estar lá conversando com o Donald Trump e denunciando todas as arbitrariedades do Brasil. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que criar um crime para o Eduardo Bolsonaro. Só que é tão cara de pau, esse povo, essa corja da esquerda são tão caras de pau. Olha só como eles criam um crime. Foram roubados mais de 6 bilhões do INSS, eu ainda acredito que seja trilhões no final dessas investigações. Quando a direita voltar ao poder, que tiver investigações sérias sobre isso, vão achar trilhões e trilhões desviados do INSS. Vocês podem anotar o que eu estou dizendo. Não é bilhões, bilhões é pouco para o PT. Vai ser trilhões dessa vez. E aí, 6 bilhões desviados do INSS. R$ 5.800 de Eduardo Bolsonaro. É o crime que eles querem imputar no deputado Eduardo Bolsonaro dessa vez. Eles querem dizer que Eduardo Bolsonaro desviou R$ 5.800 para incriminar o Bolsonaro e pedir a sua prisão, o Eduardo Bolsonaro. Só tem que ver se Donald Trump vai aceitar, né? Vai entregar o Eduardo Bolsonaro para as autoridades brasileiras. É um tiro no pé. Vamos lá. Vamos ver essa reportagem rápida. Vamos lá. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, envolvido nessas questões das tarifas, é alvo de uma investigação do Tribunal de Contas da União. Auditores do TCU veem indícios de que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro tenha se beneficiado de verba pública para financiar estadia nos Estados Unidos. Essa é uma apuração da Luísa Martins, ela que já está também aqui ao vivo comigo nesse plantãozão de sábado. Minha querida Luísa, um ótimo sábado aí para você, para falar de um assunto aí meio espinhoso, né? Mas vamos lá, porque essas tarifas estão repercutindo bastante e, por si só, vários assuntos ali atrelados a ela. A questão do deputado, inclusive licenciado lá nos Estados Unidos, vem a calhar nessa história, né, Luísa? Qual que é o valor, então, que o deputado pode, né, ter utilizado de forma indevida? Minha querida, bom dia. Bom dia, Débora. É um prazer estar com você aqui neste sábado. Bom dia a todos que estão conosco aqui na CNN Brasil. Pois é, Débora, é uma apuração que chegou
ao Tribunal de Contas da União, foi pedida ao TCU, na verdade, pelo deputado federal Guilherme Boulos em relação a um possível financiamento com verba pública da estadia, né, da viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, se licenciou do cargo de deputado, declaradamente para denunciar o que ele considera serem abusos por parte do Poder Judiciário brasileiro, especificamente no avanço da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que tem o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o principal réu, né, em um julgamento que se aproxima aí, deve acontecer em meados de setembro no Supremo Tribunal Federal. Ao analisar esse pedido do Guilherme Boulos, Débora, o TCU identificou um indício de irregularidade em relação a verbas públicas que podem estar sendo usadas por Eduardo Bolsonaro no exterior. E é um valor que é relativamente baixo, né? São cerca de R$6 mil, R$5.800, que não teriam sido descontados, na verdade, do salário do deputado devido a faltas que ele teve em sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Justamente por ser um valor relativamente pequeno, o TCU recomenda que o processo seja encaminhado à própria Câmara dos Deputados para adoção das providências cabíveis, né? Já que para fazer uma investigação no TCU seria um custo-benefício muito alto, né? Não seria vantajoso. O custo para se investigar seria maior do que o dinheiro que se busca reaver. E segundo, isso é um parecer de uma área técnica do TCU que é voltada, Débora, justamente à fiscalização. Como se eles estivessem preocupados em usar o nosso dinheiro público para mandar prender um deputado que não cometeu crime algum. Como se eles estivessem preocupados. A palhaçada do julgamento do Bolsonaro vai milhões do nosso dinheiro para aquela palhaçada, tá? Para eles legalizarem o ilegal. Do Poder Legislativo. Esse parecer dos técnicos, né, dos auditores do TCU, ele aponta que, segundo relatórios disponíveis até no portal da Transparência da Câmara dos Deputados, antes de se licenciar, Eduardo Bolsonaro faltou a 5, na verdade, sessões deliberativas da Câmara dos Deputados e só justificou a ausência em uma dessas sessões, né? Nas outras 4 não há nenhuma justificativa e aí o TCU aponta que pela legislação a regra impõe que haja um desconto nas remunerações dos deputados que faltam injustificadamente. Esse desconto na remuneração, ele é de 1/30 do salário, né? Isso leva ali a um desconto por sessão de mais ou menos cerca de R$1.600, o que daria na soma total aí um pouco mais de R$5.800. Essa mulher aí parece a porquinha dos Muppets, né? Ela parece mais do que a Daniela Lima. Daniela Lima parece uma capivara. Ela parece a dos Muppets lá, porquinha rosa. Deixa eu falar para vocês uma coisa. E o Janones, hein? Janones fez uma rachadinha esses dias. Fez um acordo com a justiça. Disse que vai pagar. Eles estavam até cobrando, porque disse que ele nem a parcela que ele fez o acordo ele tá pagando. O cara, além de caloteiro, é criminoso, rachador. E o que aconteceu com o Janones, hein? E o desvio que ele fez no gabinete dele com as rachadinhas? Com as rachadonas do Janones. Nada acontece? Cadê o irmão de Lula? Cadê a investigação no sindicato do irmão de Lula, que recebeu milhões, bilhões, eu acho que foram bilhões, do povo brasileiro, dos idosos, das pessoas deficientes que foram roubadas pelo INSS? E aí? Cadê? Onde que o TCU, aonde que o AGU, aonde que o CU tá investigando isso aí? Onde que eles estão investigando? Cadê a investigação? Os inquéritos abertos pelo faraó para investigar desvio de pessoas que trabalharam a vida toda para sustentar os seus filhos, seus netos, para dar casa, para dar moradia, para construir esse país. Foram roubados os velhinhos, foram roubados os idosos, o aposentado, o deficiente físico, o especial, foram roubados.
Cadê a investigação dessa corja de demônios malditos que não investigam essas fraudes? Mas para investigar um deputado que supostamente usou R$5.800, eu não acredito nisso, tá, pessoal? É a notícia que tá falando isso. Que foram desviados por Eduardo Bolsonaro? Agora Eduardo Bolsonaro é corrupto? Eduardo Bolsonaro agora é corrupto, é isso? Eles não sabiam disso antes, agora ficaram sabendo, porque, de repente, Eduardo Bolsonaro está conversando com Trump, articulando a liberdade no Brasil, aí ele passa a ser, agora, corrupto? Olha, vamos para, né? Claro que esse é um valor que é considerado baixo, né, para o contexto, mas precisa ser apurado, afinal de contas, é dinheiro público e pode ter beneficiado, né, Eduardo Bolsonaro nessa empreitada aí nos Estados Unidos, nem que seja para despesas despesas baixas ali que ele tenha no país. Também está em apuração, né, Débora, do ponto de vista criminal, essa viagem dele aos Estados Unidos. Não a viagem em si, mas a atuação que ele tem tido. A deputada de Gogó do PSOL tem 2 maquiadores, não é isso? Olha o Gabriel aqui. Eu não tenho Gogó, olha só. Cadê meu Gogó? Eu não tenho, ó. Eu não tenho, ó, por causa de eu sou gordinho, ó. Cadê meu Gogó? Não tem Gogó. Eu passaria por trans facilmente. O Eric Hilton, ele tem um Gogó maior do que o meu. Quiçá, deve ter um instrumento também maior. Só que não é aí não é investigado de usar verba pública para fazer maquiagem, para fazer milagre na carcaça dele. Dela. É dele. Aí não investigam. Vocês gostam do mal feito, né? Eu falo que eu não tenho gogó, aí vocês ficam me zoando, né? Vamos ouvir aqui. Nos Estados Unidos, justamente porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, no pedido de abertura do inquérito, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para incitar autoridades estrangeiras contra autoridades brasileiras, mais especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, devido à condução do ministro em relação aos processos sobre atos antidemocráticos, e o próprio Eduardo tem dito que tem tido interlocuções com autoridades estrangeiras, com interlocutores do presidente americano Donald Trump, que acabaram resultando nessa ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil, que a gente viu chegar no seu ápice aí com o anúncio dessa taxação de 50%. Em relação à apuração desse uso irregular de verba pública, o TCU, então, fez esse parecer na área técnica e agora está nas mãos do ministro relator, que é o ministro Benjamin Zimler, decidir se encaminha esse caso para a Câmara dos Deputados para uma apuração dos fatos, né, para ver se Eduardo vai ter eventualmente que devolver esse valor ou se arquiva essa representação. A gente mas depois eles vão mandar pro STF. Se o relator aí, se o juiz, sei lá, relator, ele negar essa tratativa de mandar pro Congresso, não tem problema. Entra no STF, que o STF, ó, abraça essa causa. Vocês podem ter certeza. O bicho vai pegar. Vocês podem ter certeza que o bicho vai pegar. Não saiam daí. Eu tenho um recado rapidinho para dar para vocês. Para vocês que não sabem, se inscreva no canal, tá, pessoal? Para vocês participarem de nossas promoções. Tem uma ação aqui no canal. Preciso muito da ajuda de vocês. Semana que vem, próximo, vai ter uma mudança drástica na minha vida e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Para fazer esse canal continuar no ar, eu preciso da sua ajuda. Um nome, R$10. É a ação que a gente está fazendo aqui neste mês de julho. Dia 3 de agosto de 2025, eu vou estar sorteando um busto dourado do presidente Bolsonaro, que é esse aí que está do lado, e também o perfume de Bolsonaro, que está na tela para vocês. São 2 lindíssimos presentes que equivalem a R$700 os 2 juntos, tá? Você pode receber por apenas 10. Você precisa de uma chance só. Se você quiser mais chance, você manda 20, 30, 40, aí seu nome vai entrando na roleta. Sabe como que eu vou fazer
esse sorteio, você tem que mandar no Pix. pixmariorobert@gmail.com. Tá piscando na tela. Também tem o QR Code aí para facilitar, tá? Então, você mandando R$10, seu nome já entra automaticamente na lista do sorteio na nossa roleta, tá? Eu vou fazer o sorteio aqui, ó, pessoal, desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo essa roleta? Ó, aqui do lado tem uns nomes aqui de exemplo, tá? Argentina, Brasil, Chile e tal. Vamos supor que você é o Brasil e você mandou R$10, seu nome vai aparecer uma vez aqui na roleta, ó, Brasil, tá vendo aqui, ó? Brasil aqui, ó. Pois é. Se você mandar R$20, seu nome vai aparecer duas, 30, 3, 4, 5, R$50 que você mandar, seu nome vai aparecer 5 vezes na sequência na roleta. Olha aqui, ó, Brasil, 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 Brasil. Quando eu fechar o sorteio, né? Quando eu fechar o sorteio, que tiver todos os nomes na lista aqui, ó, de quem vai participar, eu vou apertar aqui, ó, girar a roleta. A roleta vai girar, a gente vai acompanhar o final do giro da roleta e poderá cair no seu nome, ó. Você viu que caiu no Peru. Peru só tem uma vez o nome do Peru aqui, ó, na lista. Uma vez o Peru. Por isso que eu falo para você só precisa de uma chance para você ganhar aí no nosso sorteio. Então, se você mandar R$10, você pode ganhar. Mas se você quiser mais chances, 20, 30, 40, 50, vai multiplicando o seu nome na roleta, como eu mostrei aqui para vocês. Então, não perde tempo, não. Vamos participar do sorteio. Você vai estar ajudando o Mário Robert, um patriota que trabalha arduamente de sol a sol, de domingo a domingo aqui. Eu não tenho folga, eu não tenho férias. Este canal aqui ainda não pode tirar férias, porque o nosso Brasil está nas mãos desses carrascos. Então eu preciso de você para manter o canal no ar, tá bom? Um nome, R$10. Se você quiser mais, só multiplicar. Sorteio dia 3 de agosto de 2025. Tô esperando vocês aqui para ler o seu nome. Se você entrar no sorteio, eu leio o seu nome ao final. Ao final do programa também, eu separo 20 minutos para conversar com todos vocês. Então eu peço para que vocês não saiam da live e separe aí a sua mensagem que você vai mandar ao final do programa. Sempre separo 20 minutinhos ao vivo, tá? No programa ao vivo de meio-dia, eu separo 20 minutos para conversar com vocês. Vamos então para a próxima matéria, que essa sim é a de capa que eu prometi para vocês. Estados Unidos cancelam visto do ditador cubano Miguel Díaz-Canel. Marco Rubio anunciou a medida contra líderes do regime em resposta a graves violações de direitos humanos. E o que significa isso? Isso aqui não tem nada a ver com o Alexandre, com o faraó do Brasil. Aí é que você se engana. Porque nós viemos dizendo que Trump iria começar com a Lei Magnitsky, Trump iria começar com sanções em vários países, principalmente países ditadores e também países da América Latina. Vocês podem ver que começou em Cuba, do ladinho, atravessou o oceano, eles estão em Cuba. Começou lá. Aí também foi na Colômbia, o Petro se lascou, não pode mais entrar no Brasil. Agora a gente vê o Miguel Díaz-Canel, que é o ditador de Cuba, também sendo impedido, tá? Tendo seu visto cancelado completamente. Ele não pode nem pensar em ir para Disney, nem ele, nem a família dele, tá? Então é isso que acontece com todos os ditadores. E logo mais vai chegar aqui no nosso Brasil. Vocês podem ter certeza disso. Vai chegar aqui no Brasil. O secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou nesta sexta-feira, dia 11, a imposição de restrição de visto ao ditador Miguel Díaz-Canel e a integrantes do alto escalão do regime cubano, em resposta por repressão violenta contra o povo nas manifestações de 2021. Segundo Rubio, o governo dos Estados Unidos também incluiu o Hotel Torre K23 em Havana na lista de restrições de Cuba, com o objetivo de impedir que dólares americanos financiem a repressão do regime cubano. Além de Díaz-Canel, foram sancionados o ministro da Defesa Álvaro Lopes Mieira. Olha só os cúmplices sendo alcançados, hein, pessoal? Não é só o ditador, os cúmplices dele também estão sendo. É o que a gente vai ver aqui no Brasil. Não é só o ditador, os cúmplices deles, quem passou a mão na cabeça dele, quem deu poder autoritário para ele, vão ser alcançados pelas restrições dos Estados Unidos. Olha só, além de Díaz-Canel,
foram sancionados o ministro da Defesa, Álvaro Lopes Mieira, e o ministro do Interior, Lázaro Alberto Álvares Casas. As medidas se estendem aos familiares dos sancionados. Olha aí. Olha aqui. O que a gente está falando? Tem gente ainda que fica falando no chat, vai nos canais, falando que nada vai acontecer no Brasil. Dá uma olhada. Familiares dos sancionados que ficam impedidos de viajar para os Estados Unidos. Imagine as mulheres a mulher do faraó, a mulher dos demais ministros, a mulher dos desembargadores, a mulher dos auxiliares dos juízes no Brasil. Você imagina elas sendo impedidas de ir na Disney comprar uma bolsa de grife, porque não vai ter mais cartão de crédito também. Não vai ter, vai ser morte financeira. Vocês imaginem a vida desses sinistros quando as mulheres deles forem impedidas de comprar uma bolsa Chanel. Imagine a humilhação para esses caras quando essas mulheres não puderem mais viajar para suas casas nos Estados Unidos, para suas férias nos Estados Unidos. Ah, mas eles podem ir para Portugal, para outros... Calma aí. Eu ainda não expliquei a segunda parte. Países que firmaram acordo com os Estados Unidos são obrigados. Se o Donald Trump bater o pé, eles são obrigados também a sancionar esses mesmos ministros. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Vocês não estão entendendo, o bicho vai pegar, mas vai ser algo assim grandioso o dia que a gente vê esses caras sendo barrados. Abre aspas. 4 anos após a repressão brutal do regime cubano contra manifestantes, o Departamento de Estado americano está restringindo vistos para figuras importantes do regime cubano. Miguel Dias-Canel, Lopes Mieira, Álvaro Casas e seus comparsas, por seu papel na brutalidade do regime cubano contra o povo cubano. Olha só isso. É o que eu falo para vocês. Deus age, é o tempo de Deus. É tudo no tempo de Deus. Ele não tarda e nem falha. É tudo no tempo de Deus. 4 anos atrás, o regime cubano fez opressão contra a população. 4 anos depois, Donald Trump volta à cadeira presidencial e começa a sancionar o vagabundo ditador, os ditadores do mundo. Já chega no ditador do Brasil. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Posso ouvir um amém, igreja? Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E nós vamos ver o milagre acontecendo. Deixa eu ver como é que tá os likes aqui. Deixa eu ver como é que estão os likes. Se você deixou um likezinho pro Marinho, o like é de graça, tá, pessoal? O like é de graça, não dói o dedo. Menos de 1 segundo você deixa o like no canal. Deixa eu ver aqui, ó. 1.600 pessoas passaram pela live e apenas 537 likes. Ou seja, 1.000 pessoas deixaram de dar o like ou se esqueceram. Então, por favor, senta o dedo no like. Senta o dedo no like para ajudar o canal. Por favor. Por favor. Deixa eu ver se a gente consegue chegar pelo menos nos 1.000 likes aqui nessa live, nesse vídeo. Me ajuda aí, pô. Querem mais notícias boas? Vocês querem? Vocês gostam de notícias boas? Vocês querem mais notícias boas? Eu tenho mais. Eu tenho mais. Vindas também de pessoas ligadas a Donald Trump. É. Aí, ó, a Sueli Anício lembrou bem. Os likes ainda não tem taxa, patriotas. Não é taxado ainda, é grátis. Ajuda aí, pô. Deixa eu ver aqui. Me dá essa moral aí, pessoal. Me dá essa moral para que esse canal cresça, destrave. O canal tá travado. Mas eu creio que Jesus está no barco. E quando Deus está no barco, eu acredito que logo mais esse canal vai desbloquear. Deixa eu ver quem entrou na promoção aqui. Antes de ir para a próxima matéria, eu tenho um vídeo aqui interessantíssimo do advogado do Trump falando aí sobre o que está vindo em outro processo, tá? Aqui não é Lei Magnitsky, é o processo movido pela empresa de Trump e também pelo Rumble,
que ele deverá pagar uma multa milionária, mas não é milhões de reais, não, é milhões de dólares que ele tem que ressarcir as empresas que ele mandou fechar aqui no Brasil. O bicho... Quando eu falo para vocês que o bicho vai pegar pro lado desses aí, vocês não acreditam, né? Ó, a única pessoa que entrou hoje no sorteio foi o Carlos Augusto Cerqueira. E nem foi durante a live aqui que eu tô fazendo. Foi às 9 da manhã, no vídeo que eu soltei às 9 da manhã. Então ele entrou através do vídeo. Através dessa live, ninguém entrou no sorteio. Então não perde tempo, pessoal. É R$10, você me dá uma moral e ainda pode levar 2 presentes maravilhosos, que é o busto dourado do Bolsonaro e também o perfume do Bolsonaro. Imagine esses 2 presentes chegando na sua casa. E você ainda ajuda o canal a se manter no ar. Eu sei que você ajuda vários canais por aí, eu sei. Eu sei que tem canais que você manda até 50, 100 reais, quem pode. Então ajude o Mário Robert aqui. Vai ser muito bem utilizado por este que vos fala todos os dias. Trabalho aqui todos os dias colocando a minha cara aqui, ó. Meu rosto, minha fuça. Meu CPF tá em jogo. Trazendo o jornalismo independente, mas eu dependo de Deus e dependo da sua boa vontade aí do outro lado.